Praticamente vendido, é dessa maneira que o Botafogo vai para o Natal. No vídeo de hoje do canal do Nicola vou dar todos os detalhes do acordo entre o clube carioca e John Textor, um milionário ou bilionário americano que está adquirindo 90% das ações do Fogão. Bora contar que todo esse conteúdo que eu vou passar para vocês é fruto de um papo que eu tive com Pedro Mesquita. Quem que é o Pedro Mesquita? É o diretor da XP responsável por buscar investidores nacionais e internacionais para os clubes brasileiros. Foi o Pedro Mesquita quem recentemente intermediou o acordo do Ronaldo Fenômeno com o Cruzeiro. E é o Pedro Mesquita quem esteve à frente de todas as negociações envolvendo a busca por investidores para o Botafogo. O Pedro logo de cara me contou que 3 investidores internacionais procuraram informações sobre o Botafogo recentemente. 2 das propostas foram consideradas muito ruins e logo descartadas. A única oferta que realmente agradou e que foi levada ao Botafogo de fato foi de John Textor. Nunca ouviu falar? Ele é um empresário americano, cara ligado ao ramo da tecnologia, que já havia investido em futebol e transmissões, se tornou dono de um patrimônio muito, mas muito grande e passou a investir em clubes de futebol. Recentemente, em agosto, ele adquiriu 18% das ações do Crystal Palace, time da Premier League. O investimento para o Crystal Palace foi de 103 milhões de euros. Ele também tentou nos últimos dias comprar 50% das ações do Benfica, ou melhor, 25% das ações do Benfica por 50 milhões de euros. Não conseguiu êxito. E nesse momento ele também trabalha para a aquisição de um time na segunda divisão do futebol belga. O nome desse time é de difícil expressão, Molenbeek. Imagino que seja assim que se fala. Pois bem, o Textor procurou o Pedro Mesquita e demonstrou interesse em comprar o Botafogo. A primeira oferta oficial dele foi de 350 milhões de reais. Botafogo, por meio dos seus conselheiros, entendeu que não poderia, em hipótese alguma, negociar o clube por um valor inferior ao do Cruzeiro. Vocês vão lembrar que, recentemente, nos últimos dias, o Cruzeiro anunciou a venda do clube para o Ronaldo Fenômeno por 400 milhões de reais. A alegação dos botafoguenses é que o clube tem uma dívida parecida à do Cruzeiro, mas está na primeira divisão, ao contrário do Cruzeiro. O Pedro Mesquita, que é o CEO, o diretor da XP, levou essa reivindicação ao Textor, que confirmou, aceitou, e aumentou essa proposta para 410 milhões de reais. São 410 milhões de reais de investimento para serem feitos nos próximos 5 anos, além da aquisição, da administração, da incorporação de uma dívida próxima de 1 bilhão de reais. Essa é a dívida do Botafogo, bem parecida aos números do Cruzeiro. A grande diferença entre os clubes é o tamanho da torcida. O Cruzeiro tem uma torcida maior do que a do Botafogo, mas o Botafogo, por outro lado, está na primeira divisão do futebol brasileiro. Nessa sexta-feira, as duas partes assinaram um pré-contrato que dá ao Textor a prioridade para a compra da Sociedade Anônima do Futebol. O que falta? Faltam 2 partes. Primeiro, um conselho de notáveis do Botafogo, formado por 8 pessoas, precisa aprovar os detalhes dessa compra. Todos os documentos estão sendo submetidos a esse pessoal. Se houver aprovação, a parte do Botafogo está ok. A segunda parte é mais burocrática. As pessoas da confiança do Textor vão avaliar todas as condições do Botafogo para ver se exigem alguma mudança no atual contrato. O Botafogo havia feito algumas exigências, além dessa questão financeira que eu já contei, da comparação com o Cruzeiro. Uma delas é que o clube tivesse a oportunidade de ser comprado por um investidor com experiência no futebol. O Textor, que é dono ou um dos acionistas do Crystal Palace, já traz essa experiência, essa bagagem. A segunda determinação do Botafogo é que o investidor, o próximo proprietário do Botafogo, desse a oportunidade, caso quisesse deixar o clube, de o clube ser devolvido ao Botafogo e não vendido para outra pessoa. Então vai caber ao Botafogo, se lá na frente o Textor quiser vender o clube, ter a oportunidade de readquiri-lo antes de que ele possa ser vendido novamente, tá? É importante contar que o próprio Pedro Mesquita da XP já usou suas redes sociais para dar o negócio como certo. Vou ler um trecho da postagem dele, abre aspas. Gostaria de parabenizar o Botafogo pela assinatura do acordo com um grupo liderado pelo americano John Textor. Mais um clube que escolheu o caminho da profissionalização. Parabéns a todos os envolvidos, escreveu Pedro Mesquita. A tendência é que até a primeira quinzena de janeiro tudo seja sacramentado e John Textor possa assinar o contrato com o Botafogo e assumir para valer o clube. Até lá já não está descartada a possibilidade de ele fazer um empréstimo ponte para que o Botafogo possa se reforçar de olho em 2022. O Botafogo que vinha
adiando as suas contratações exatamente por conta dessa questão da venda do clube. Toda a responsabilidade da montagem do time que vai disputar o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A já vai ficar sob responsabilidade do americano. Esse empresário começou a sua carreira como programador. Depois da Digital Domain, ele fundou e foi executivo principal de uma empresa chamada Foot TV. Essa empresa era de streaming baseada nos Estados Unidos e que operou e garantiu muitos milhões de dólares, a ponto de o IPO, o lançamento das ações dela, na Bolsa de Valores de Nova York, ter gerado uma avaliação de 8 bilhões de dólares, que equivalem a mais ou menos 56 bilhões de reais. Isso em outubro de 2020. Só para vocês terem uma ideia da capacidade financeira desse americano que tem uma série de investimentos e negócios espalhados pelo mundo. Só para completar, é legal afirmar que a revista Forbes, uma das principais quando o assunto é fortunas, tratou ou classificou o Textor em 2016 como o guru da realidade virtual de Hollywood. E ele é conhecido, entre outras coisas, por defender o casamento da mídia com a tecnologia. Então dá para esperar um Botafogo super entrosado, com mídia, com imprensa, com tecnologia, com avanços. O Botafogo extremamente antenado nessas coisas. Imagino que o torcedor botafoguense tenha bons motivos para estar otimista. Você ainda pode estar se perguntando, Nicola, mas corre algum risco de esses 8 conselheiros notáveis do Botafogo rejeitarem a proposta? Existe a especulação de que o Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do clube, uma das principais lideranças, era desfavorável, era contrário ao acordo, até porque ele entende que o ideal seria buscar um investimento ou um aporte de 100 milhões de euros do exterior. Ele trabalha com essa ideia desde o ano passado, só que nunca apareceu ninguém disposto a injetar esses 100 milhões de euros. Então, entre buscar 640 milhões de reais, que você não sabe se vão aparecer, ou aceitar uma oferta de 410 milhões de reais para começar a sair do buraco, tenho certeza absoluta que os conselheiros do Botafogo vão acabar optando por essa opção, optando por essa alternativa. Até porque o torcedor do Botafogo está extremamente eufórico, animado, ansioso pela concretização dessa venda que pode tirar, enfim, o Botafogo do buraco.